Ler a Bíblia é algo realmente essencial a todo cristão verdadeiro. A Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, infalível, inerrante e autoritativa. Ela é a única regra de fé e prática para todos os que amam ao Senhor. Mas também é verdade que muita gente fica com dúvidas sobre como ler a Bíblia. Inclusive, algumas pessoas acabam até ficando desanimadas com o aproveitamento de suas leituras bíblicas porque não leem a Bíblia da forma correta. E neste vídeo, eu quero compartilhar algumas dicas práticas para você melhorar a sua leitura bíblica ao longo do ano. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora e ative também todas as notificações e assim você receberá cada estudo bíblico que for postado por aqui. Antes de qualquer coisa, é importante saber que não há uma regra específica sobre como ler a Bíblia, pois cada leitor possui a sua particularidade. Mas existem algumas regras básicas que são muito úteis para o aprimoramento da nossa leitura bíblica diária. E a primeira regra que eu quero compartilhar aqui diz respeito à oração. Ore antes de ler a Bíblia. Sim, é muito importante orar a Deus antes de ler a Bíblia. Isso porque se por um lado a Bíblia é um livro humano, por outro lado ela é um livro divino. E o que isso significa? Isso significa que a Bíblia foi escrita por homens, mas esses homens foram usados por Deus para escrevê-la. E o resultado é que todas as palavras contidas na Bíblia são inspiradas pelo Espírito Santo. Assim, o Espírito Santo revelou a palavra de Deus aos escritores bíblicos e os inspirou a registrar aquilo que Deus lhes estava transmitindo. Então, sendo um livro humano, a leitura da Bíblia exige estudo e dedicação, mas sendo também um livro divino, a leitura da Bíblia exige oração. Na verdade, a melhor leitura da Bíblia é aquela que combina em sua base a oração e o estudo. A partir do estudo, nós podemos correr atrás melhorando cada vez mais nossas habilidades de interpretação de texto. Mas a parte da oração não há outro jeito. Precisamos orar. Sem dúvida, é um privilégio ler as Escrituras Sagradas. Então devemos orar a Deus pedindo que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento para isso. E assim, poderemos compreender a vontade de Deus revelada através de sua palavra para nós. A segunda dica é: leia a Bíblia de forma organizada. Ninguém lê um livro de forma desorientada, cada dia um pedaço, sem que haja uma organização. Porém, infelizmente, muita gente lê a Bíblia dessa forma, sem organização nenhuma. Tem pessoa que simplesmente abre a Bíblia, escolhe um capítulo de um livro aleatório e lê. Isso se chama bibliomancia e é um erro. Uma leitura bíblica correta não é desta forma. Conforme já falamos, a Bíblia é a palavra de Deus, de modo que cada texto contido nela é inspirado e importante. Mas isso não exclui a verdade de que ela também é um livro histórico que possui um desenvolvimento e uma organização lógica. Por isso, é muito importante que não se isole textos ao ler a Bíblia, mas se mantenha uma ordem bem estabelecida. Inclusive, isso ajuda a fazer com que a compreensão dos textos bíblicos seja a melhor possível. E nesse ponto, algumas pessoas ainda ficam em dúvida sobre por onde elas devem começar a ler a Bíblia. Sobre isso, também não há uma regra específica. Algumas pessoas preferem começar a ler a Bíblia pelo Antigo Testamento, na ordem que os livros estão organizados a partir de Gênesis, e outras pessoas preferem começar a ler a Bíblia pelo Novo Testamento. Se você tem preferência por começar a leitura da Bíblia pelo Novo Testamento, então uma boa dica é começar pelos Evangelhos, principalmente os Evangelhos de Marcos e Lucas, que possuem uma organização que facilita a leitura, e depois então seguir imediatamente com a leitura do livro de Atos dos Apóstolos e em seguida com a leitura das Epístolas. Outra possibilidade é tentar ler a Bíblia em ordem cronológica. Mas é verdade que essa não é uma tarefa tão simples, porque é bem complexo organizar os textos bíblicos em ordem cronológica. Mas a boa notícia é que existem algumas Bíblias que facilitam esse tipo de leitura, trazendo uma organização cronológica dos livros bíblicos. Bom, então tendo orado e definido uma organização para a leitura bíblica, agora chegou a hora de começar a ler a Bíblia de fato. E aqui surge a terceira dica: leia a Bíblia sem distrações. É verdade que existem pessoas que conseguem ler muito bem em locais movimentados e em situações dinâmicas. Por exemplo, muitas pessoas aproveitam para ler no percurso ao trabalho, em trens e ônibus.
Porém, a grande maioria das pessoas não consegue se concentrar de forma satisfatória em situações assim. Além disso, ler a Bíblia não é o mesmo que ler um livro de romance ou de ficção científica. Portanto, às vezes alguém pode até ter facilidade em ler em determinados locais, mas em se tratando da Bíblia, esse tipo de facilidade pode não se aplicar. E a quarta dica é: não leia a Bíblia com pressa. Procure separar um tempo apropriado para fazer sua leitura bíblica. Determine um período razoável para isso, pelo menos entre 20 e 40 minutos. Muitas pessoas possuem dificuldades na leitura bíblica simplesmente porque já começam a ler preocupados em parar de ler. Portanto, vá com calma. Sempre é bom lembrar que muitas vezes gastamos tanto tempo com coisas inúteis quando podemos estar utilizando esse tempo da melhor forma possível, isto é, lendo a palavra de Deus. E aqui também cabe a dica para não se apressar em terminar de ler a Bíblia inteira. Eu escuto muitas pessoas dizendo que leram a Bíblia inteira em semanas ou em poucos meses. Sim, é possível ler a Bíblia rapidamente, só não é possível entendê-la corretamente dessa forma. Portanto, não se prenda a essa questão de terminar de ler a Bíblia de capa a capa. Antes, se preocupe em entender o que está sendo lido. Se demorar 1 ano, 10 anos, não importa. O mais importante é ler, entender, meditar e colocar em prática o que foi lido. Já a quinta dica que eu quero trazer aqui é: leia a Bíblia com frequência e seja perseverante em sua leitura. É muito importante manter uma frequência de leitura bíblica. Se possível, o ideal é que essa frequência seja diária. É muito complicado manter um bom nível de compreensão do texto bíblico se houver longos intervalos de tempo entre uma leitura e outra. Às vezes, as pessoas começam a ler a Bíblia com bastante entusiasmo, mas com o passar do tempo acabam desanimando e deixando a leitura de lado. Eu sei que vivemos tempos difíceis, com muitos compromissos, porém devemos entender que ler a Bíblia é ouvir a voz do nosso Deus. E isso deve ser mais do que suficiente para nos manter perseverantes e dedicados em nossa leitura bíblica. E a sexta dica que eu tenho para melhorar a sua leitura bíblica é: ao ler a Bíblia, procure uma boa tradução. Mas antes de falar um pouco mais sobre essa dica, eu quero convidar você a estudar a Palavra de Deus juntamente conosco em nosso curso de teologia. É um curso totalmente online que você pode estudar de qualquer lugar, em qualquer horário, através de videoaulas e com um material didático completo e certificado de conclusão. Se você quiser saber mais, eu vou deixar as informações no primeiro comentário fixado e também na descrição. Então, voltando aqui à sexta dica, você precisa procurar uma boa tradução ao ler a Bíblia. Existem várias traduções bíblicas disponíveis, mas nem sempre as que parecem mais fáceis são as melhores. Se possível, é interessante adquirir pelo menos 2 traduções diferentes. A primeira deve ser uma tradução mais formal, e a segunda pode ser uma tradução que use uma linguagem mais popular. Mas é preciso ficar atento que as traduções numa linguagem mais popular são, na verdade, paráfrases. E em alguns casos, o texto é tão parafraseado que o seu sentido original acaba se perdendo. Daí a importância de compará-lo a uma tradução mais formal. E aqui também vale lembrar que atualmente existem sites e aplicativos que disponibilizam gratuitamente diferentes traduções bíblicas. Então não tem desculpa para você não usar diferentes traduções em sua leitura da Bíblia. E a sétima dica que eu quero compartilhar aqui é: leia a Bíblia sabendo que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. É isso mesmo, a Bíblia é a sua própria intérprete. Então, por mais que existam passagens difíceis na Bíblia, existem também outras passagens que lançam luz sobre as passagens difíceis e nos ajudam a entender o que está sendo transmitido nessas passagens. Portanto, não desanime quando você encontrar em sua leitura bíblica passagens difíceis. E também é natural que alguns livros pareçam mais difíceis que outros. Isso acontece principalmente com livros proféticos, como o livro do Apocalipse. Mas nesses casos, se for preciso, procure a ajuda de alguém mais experiente que você. Além disso, atualmente também existem bons sites, aplicativos e canais mantidos por pessoas comprometidas com a Palavra de Deus, nos quais você poderá encontrar muitos estudos bíblicos para lhe auxiliar com suas dúvidas. Mas fique atento, procure autores realmente engajados com a boa teologia, autores que preguem o verdadeiro Evangelho de Cristo. E outro recurso que vale a pena ter disponível ao ler a Bíblia é um bom dicionário da língua portuguesa. Esse dicionário irá lhe servir de auxílio em alguma palavra que talvez esteja complicando o seu entendimento correto do texto.
E novamente eu quero lembrar que há vários sites e aplicativos de dicionários disponíveis na internet. E para concluir, a 8ª e última dica é: termine a leitura da Bíblia orando. Da mesma forma que é importante iniciar a leitura bíblica com oração, também é muito importante terminar a leitura orando a Deus. Agradeça pelo privilégio que você teve de livremente poder meditar na santa palavra do Senhor. Peça também que o Espírito Santo lhe capacite cada vez mais para que você possa colocar em prática ensinamentos tão preciosos para a sua vida. Certo? Bom, e estas foram apenas algumas pequenas dicas sobre como ler a Bíblia. Mas creio que se você aproveitá-las, sua leitura bíblica será muito produtiva durante o ano inteiro. E se você achou este vídeo útil e acredita que essas dicas podem ajudar outras pessoas, compartilhe o vídeo com mais alguém.